Fala galera, mais um dia, mais um vídeo aqui no canal. E aí, como é que vocês estão? Bom, hoje eu quero comentar sobre esse tema aí que foi que o CV emitiu um decreto lá no Ceará, né, dizendo que não poderiam mais ter as torcidas organizadas por causa de uma briga que aconteceu num clássico que teve lá e acabou gerando muito problemas os negócios lá da facção entre elas trazendo polícia para dentro da comunidade, lotando cadeia, enfim. O Ministério Público também emitiu uma ordem nesse sentido, mas ela foi muito mais ouvida e acatada. Todos acreditamos que devido a esse posicionamento da facção que comanda lá a região, né? Sobre consequência de penas que a facção costuma promover, e vocês já devem imaginar mais ou menos o estilo. Então, e por que desse tema, né? Por que eu quis trazer esse tema? Que eu achei interessante, que eu vi alguns comentários na internet do pessoal comentando, os comentários do pessoal comentando, né? De que uns acharam engraçado e tal, e do tipo, pô, ó como é que o negócio funciona, e outros comentários do tipo, a pena de morte funciona, sabe? Então, assim, são comentários meio que eu considero meio rasos e que não aprofundam muito na questão e acabam legitimando facção como se eles fossem solucionar problemas que a gente tem na questão da segurança pública. Enfim, vamos lá começar. Então, tem três pontos que eu acho importante aqui, primeiro, da gente falar sobre a liberdade. Então, eu vou falar, né, sobre esse tema e vou fazer um link no final com o Bitcoin, né? O que eu acho que o Bitcoin tem a ver com isso e pode influenciar nisso, mas aguenta aí que eu chego lá. Então, para a gente pegar né, nesse cenário, a gente entender o contexto da liberdade real das pessoas, né? Que cada um tem, né? Porque o que aconteceu, né? Eles obrigaram aos presidentes dessas organizadas a saírem do cargo, né? A se demitirem do cargo, renunciar ao cargo e fechar a loja das organizadas, enfim. Realmente um decreto tipo assim, acabou esse negócio de torcida organizada e como eu falei, aquele negócio que divide opiniões, porque a torcida organizada causa muito problema, problema familiar, enfim, as brigas na rua, problema em estádio e gente que quer só acompanhar o futebol. Então acaba sendo uma medida popular nesse sentido, principalmente para as pessoas que só querem curtir o futebol e não querem essa palhaçada de quebra-quebra, de confusão na rua, né? Então, mas vamos lá, voltando para os três pontos lá da questão da liberdade. Então, o primeiro desses pontos é a questão da segurança física, né? Que a gente precisa, que sem isso, sem a segurança individual, a gente acaba ficando na mão do mais forte, né? Vira a lei do mais forte, o mais forte que manda. Então, isso é um problema. O segundo é as regras sólidas, né? Que são as leis que a gente precisa ter, porque sem isso, sem essas regras se aplicando a todo mundo, a gente tem problema de privilégios, da casta do poder ter privilégios sobre outras pessoas, que é meio que o que acontece hoje. E a terceira é a gente ter a possibilidade de não participação, né? Porque se você é obrigado, você não está concordando com aquilo, você só é um escravo de uma governança tirânica. Então, eu acho que esses são três pontos chaves para quando a gente fala de liberdade, né? E hoje em dia a gente tem uns mais, outros menos, depende de qual país, enfim, mas a gente não tem isso de forma realmente efetiva e atuante na vida das pessoas. E
O ponto-chave, cara, disso tudo, agora, né, direcionando para esse acontecimento, que, como eu falei, a primeiro momento parece meio engraçado e até bom, mas que eu vejo isso como um sinal de alerta e algo muito problemático, é que a gente tem atualmente um Estado fraco no Brasil, apesar de inflado economicamente e empurrar cada vez mais imposto, é um Estado ruim, não efetivo, que não gerencia bem o dinheiro que tem, enfim, gasta mal. Resultado, você paga muito imposto e não obtém nada de volta, né? É o clássico do Brasil que todo mundo já está careca de saber. Só que o problema é que quando a gente tem Estado fraco dessa forma, que não entrega o que é o básico que o Estado deveria entregar, a gente começa a ter funcionalidades e economias paralelas, e que essas economias paralelas acabam centralizando uma nova fonte de poder. E o problema é que essa nova fonte de poder é disputada através da brutalidade, de um jeito animalesco, sacou? Então, a gente começa a ver uma situação no Brasil hoje que a gente abre brecha para surgimento de estados paralelos. E que são problemas que acontecem com países desse tipo de perfil, onde o Estado começa a enfraquecer, né? Não o suficiente para deixar de existir completamente, mas ele começa a ceder alguns espaços e começam a haver essas zonas mescladas, misturadas, onde a economia negra mistura com a economia normal e você cria um mercado meio cinza ali. Então, onde coisas é simplesmente informalidade, mas tem coisas que também já estão dentro da ilegalidade. E o ponto, cara, é que isso é um grande problema, porque, igual eu venho aqui no canal e defendo que o Estado não está servindo, o Estado ele não está fazendo o que ele se propôs a fazer e ainda nos obriga a colaborar com isso, ou seja, né, ele tá quebrando as regras da liberdade, não só uma delas, né, não só essa de possibilidade de não participar, mas também a questão dos privilégios de quem está no poder, enfim, e nem a segurança, né, porque a gente já sabe como é que funciona, só vão catar seus restos mortais lá se alguma coisa acontecer, então você não tem essa segurança assegurada, digamos assim. Isso é um grande problema, principalmente dos países ocidentais aqui, principalmente sul-americanos, né? Mas aí, cara, o que eu tava pensando, analisando sobre isso, né? Sobre esse vácuo que começa a aparecer, do tipo, cara, isso não tá rolando, cara, isso não tá funcionando. As pessoas não estão dando conta mais de pagar o gás, de pagar a internet. Então você começa a criar esses mercados paralelos que são geridos por criminosos, bandidos e pessoas ruins mesmo, né? Porque até a questão do que é crime e o que não é crime, eu acho que é discutível, mas a partir do momento que você cruza uma linha onde você impõe a sua vontade pela força e pela violência, você sim é um criminoso. E eu considero isso crime não com base nas leis estatais de qualquer país que seja, mas nas leis primárias, nas leis cristãs, podemos chamar também, mas nas leis morais, né? Não só cristãs, mas nas leis morais. Então, o ponto é que
o que eu quero fazer o paralelo com o Bitcoin nesse ponto é que a gente não precisa, a gente pode começar a resolver esse tipo de problema sem dar a louca de querer criar um estado paralelo do tipo reunir armamentos e pessoas e iniciar uma guerra civil, que é burrice, que você vai morrer e as pessoas vai morrer muita gente, enfim, não é eficiente, esse é o ponto principal. Por mais que você esteja puto e revoltado e, pô, não funciona, eu pago à toa e tal, cara, não adianta, você só vai ser um revoltado morto, se você fizer essas merda. Então, eu acho que o ponto é que as pessoas começam a enxergar, algumas pessoas começam a enxergar esse estado paralelo como algo benéfico, do tipo, pô, cara, o Estado realmente está cagando pra gente, então a gente precisa se virar de alguma forma, e aí começa a legitimar essas pessoas criminosas, sabe? Tipo, que cometem atos bárbaros aí, mas acha que tem que ser assim porque tem um propósito maior, sabe? Isso é completamente absurdo e satânico, enfim, não existe isso de ir por esse caminho violento sob qualquer prerrogativa anterior, sabe? Então, eu acho que... E aí eu quero entrar nesse ponto do Bitcoin, né? Por que eu entendo e falo aqui no canal sobre o Bitcoin como uma opção, principalmente em países como o Brasil, onde a estrutura todo mundo já sabe que não funciona mais. A gente tenta insistir em, porque tem que votar, porque as pessoas que não votam certo. Porque isso não, cara, o problema é estrutural. O problema é muito além, já falei aqui também outras vezes no canal, muito além de direita e de esquerda. É um problema estrutural onde a gente tem uma casta política que se perpetua através de contatos, de famílias, que estão no poder, que ditam o que deve ser feito, que por mais que tenham divergências, eles comandam e decidem pelas leis, tanto é que você vai pegar um saláriozinho aí de qualquer ralé de político, 20 conto, 30 conto por mês, entendeu? Enquanto do brasileiro o brasileiro médio é o quê? 2, 3 mil reais, entendeu? Então, tipo assim, a disparidade é enorme e as pessoas acabam ficando, muitas pessoas acabam ficando, certo ponto ali, paralisadas, sem saber o que fazer. Umas não ligam e pensam, é isso mesmo, eu vou viver minha vida e dane-se pra lá os políticos. E outros se revoltam do tipo, cara, preciso fazer alguma coisa, isso é completamente injusto, só que vai para uma maneira rebelde, rebelde burro, digamos assim, sem conseguir realmente ter algum tipo de estratégia eficaz que vá mudar alguma coisa, né? Então, aí que eu entro na questão do Bitcoin como uma possível solução, não como uma ferramenta de tipo, agora temos o Bitcoin, bazucamos o Estado e acabou tudo, acabou de uma vez de um dia para o outro. Não, acho que não é assim que vai resolver. E meu ponto é criar uma comunidade de confiança, pequeno mesmo, do pequeno, de uma pessoa que presta algum tipo de serviço ou vende algum tipo de produto que você gosta, que você consome, que você está disposto a trocar o seu dinheiro, né, o seu tempo de vida por aquele bem ou serviço, e vocês começam a fazer acordos e aí vai se criando essa economia pequena e regional ali. Então, tipo, sim, isso é muito pequeno, isso é coisa de demorar anos para escalar e conseguir conectar pontos e redes. Ok, mas isso tem que partir e começar de algum lugar, senão vai continuar para sempre a mesma coisa. Então, isso que é um ponto importante, né? Do Bitcoin enquanto ferramenta de
de economia paralela, né? Aí a gente pensa, nossa, economia paralela já parece ser uma coisa criminosa, mas não é. E por que não é? Porque a gente não tem esse órgão regulador centralizado onde existe uma cadeia de comando, assim como existe dentro de uma facção ou de uma milícia, onde você precisa responder a superiores. A ferramenta do Bitcoin, ela é muito boa por causa disso. Você tem uma estrutura completamente apolitizada e descentralizada, onde ninguém vai ter o monopólio da força para ditar o que é e o que não é, e você vai ter o resguardo de ter aquela sua riqueza ali, sem estar atrelado a nenhum tipo de política específica, país específica, regulação específica, falando do uso da rede, né? Lógico que dentro do país, o país pode dizer algumas coisas, por exemplo, o Brasil pode chegar, não, agora receber Bitcoin é proibido e tal. Beleza, ele pode decretar isso? Pode. Vai ser ruim, vai ser chato? Vai, porque vai ficar na grande mídia e na cabeça da maioria das pessoas que é uma coisa ilegal, né, que é uma coisa criminosa. Mas na verdade não é, é só uma ferramenta neutra, né? Não existe crime de você trocar uma coisa que é sua por uma coisa de outra pessoa. Isso não faz o menor sentido de crime. Se os dois lados é voluntário, muito mais crime é um estado de poder te obrigar a você dar uma parte dos seus ganhos para ele. Isso para mim é muito mais crime e isso para mim é óbvio, tá ligado? Você pode não concordar e tal, mas beleza, aí é meio que a sua visão, que eu acho que é muito presa ao que te disseram que é certo e que é errado, e muito mais nesse sentido do que você realmente parar para pensar se é justo te tomarem uma quantidade de dinheiro que você trabalhou por ela, que é justo ser seu, para qualquer coisa que você não assinou num contrato, que você não concorda, você simplesmente tem que aceitar, porque o resultado final daquilo é a sua destruição, seja ela social ou física mesmo. Então, esse que é o ponto chave da questão quando a gente para analisar o que a gente tem hoje como o Estado ineficiente brasileiro, os subestados, que são os estados mais desorganizados e avacalhados e ruins, que são as facções e milícias, etc., que atuam nessas áreas que o Estado abre mão de atuar, porque tem preguiça, não tem interesse econômico em cima daquilo ali, então, deixa lá, sabe? Então, vira meio que isso, o que é uma situação muito, muito real hoje, a gente falando de Brasil, né, em comunidades, em bairros mais pobres e até cidades mais afastadas aí, tipo regiões rurais, etc. E aqui você tem uma possibilidade que é o Bitcoin enquanto economia, enquanto um protocolo onde é uma base que as pessoas podem começar a utilizar sem ter o lado ruim, o lado prejudicial, que tem uma economia paralela baseado em crime, e volto a dizer, em crime antiético, moralmente falho, que é crime de violência, enfim, todos os tipos de crimes que a gente sabe que rola em facção e milícia, mas que eles ainda tentam maquiar como sendo uma coisa boa, tipo assim, pô, estamos pensando na comunidade, estamos pensando nas pessoas que não têm os acessos que o Estado principal deveria dar e não dar. Então tem esse glamour de socorrer as comunidades, né? Mas eles nunca fazem a propaganda
a propaganda é sempre por esse lado, né? Nunca falam, mas a gente tortura os outros, a gente mata as pessoas, a gente impõe a nossa vontade através da força, invadindo a propriedade privada dos outros e não interessa, se não gostar, morre, esse tipo de coisa, né? E aí, do lado de cá, o Estado ineficiente, o Estado fraco abre essas brechas e deixa isso acontecer porque simplesmente não tem interesse ou não consegue manter. Então a gente fica nesse limbo e nessa área cinza, onde a gente precisa pegar nosso dinheiro e pagar o Leviatã principal original, que é o Estado, e ao mesmo tempo a gente fica à mercê de facções criminosas, do tipo, não posso mais pro estádio de futebol, ou a minha região aqui foi dominada, tem certo tipo de regras que eu não posso, que eu preciso seguir, senão eu morro. Se derem um toque de recolher em determinado horário, eu tenho que acatar, senão eu morro também. E aí as pessoas comuns ficam nesse lugar de... Pô, velho, pra onde que eu corro, né? Tipo assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, eu vejo a importância do Bitcoin nesse quesito, de ser uma oportunidade, uma possibilidade não de bater de frente e lutar contra Estado ou milícias, mas uma oportunidade de criar relações e economias com um círculo ali específico de pessoas que você conhece, baseado ali no conhecer mesmo, de perto, de morar perto, de vizinho, de bairro, de família, dessas coisas que uma pessoa vai indicando a outra. Então você acaba dando preferência para esse lugar, porque é onde o dinheiro não foi cooptado, nem pelo Estado e nem pela milícia. E ali você cria essa nova economia, que, na minha opinião, tende a ser emergente, porque, como eu falei, eu acredito que a maioria das pessoas querem ficar de boa, querem ter o seu trabalho ali, viver, comprar suas coisas, ter sua casa, ter seu carro e ficar de boa. E esse tipo de sistema, ele acaba incentivando as pessoas que querem a mesma coisa, que buscam por essa paz social, entendeu? Eu acho que é meio que isso, assim. E o intuito desse vídeo, cara, é a gente começar a observar que esse crescimento recente de facções invadindo cada vez mais estados e grandes cidades e tal, é um problema muito grande, que já afeta, como eu falei, comunidades, regiões mais afastadas, mas vai chegar um ponto que vai começar a afetar mais diretamente, principalmente as regiões ali de classe média baixa, até classe média alta, e vai começar a piorar ainda mais as coisas. Então, além da ineficiência estatal, você vai começar a ter problemas com um Estado, digamos que menos organizado. Você vai em vez de ter um Estado fudendo sua vida, você vai ter dois. Só que um sendo mais violento ainda. Enfim, cara, eu acho que é uma questão que vale a pena a gente pensar sobre, discutir sobre, né, procurar novas soluções, porque simplesmente ficando à parte, deixando as coisas rolar, acho que não é a solução mais inteligente, e acho que acabaria degringolando para um caminho que acredito que a maioria dos brasileiros não querem. E se a gente está falando e acreditando minimamente que o mais justo é um lugar onde as pessoas, onde a maioria, onde, né, o código de conduta seja regido pela maioria e que as pessoas minimamente concordem com isso, a gente precisa meio que tomar as rédeas mesmo e colocar isso em discussão aí, hoje que a gente tem a ferramenta aí da internet para expor nossas ideias e debater. Acho que é importante que a gente faça isso
e antes que a gente tenha e sofra cada vez mais as consequências de largar isso na mão dessas pessoas inescrupulosas. Bom, é isso, galera. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Tamo junto. Deixa o like aí também no vídeo. Deixa um comentário também sobre o que você acha, né, sobre essa questão. Se você tem alguma ideia diferente, se você pensa de uma forma diferente, se você enxerga, além do Bitcoin, outras ferramentas que nos ajudariam a criar esse ambiente que a gente considera mais justo, mais honesto, mais moral e ético, né? E então deixa aí também que eu vou gostar de ler e trocar ideia com você sobre, beleza? Então é isso, galera, tamo junto, até o próximo vídeo, falou e até!